a palavra de Deus. Convido os irmãos, então, a abrirem a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Nós vamos estudar e analisar essa passagem. Eu gostaria, então, que todos ficassem com a sua Bíblia aberta, para que pudéssemos analisar o contexto da leitura que nós vamos fazer. Mas também vamos fazer uma introdução, fazendo a leitura de Lucas 4, versículo 18 a 19. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos que estão presentes, cumprimentar você, meu querido amigo e amiga que nos encontrou através da internet. Eu costumo dizer sempre que não há acaso. Quem sabe o próprio Deus te dirigiu para esta ministração. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu te peço que você curta aí o nosso canal, entre nele e você então vai nos ajudar a divulgar a palavra de Deus a outras pessoas. Muito bem, vamos fazer a leitura então de Lucas 4, 18 e 19 e depois João 9, de 1 a 41. Olha só o que está escrito em Lucas 4, 18 e 19. Fala sobre a missão de Jesus. Jesus, no início do seu ministério, entrou numa sinagoga, meus irmãos, e pegou as escrituras e leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Ele veio. Agora, vamos fazer a leitura do livro de João, capítulo 9. Vamos fazer uma introdução, fazendo a leitura do versículo 1 a 7. Olha só o que está escrito. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E depois disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E lá foi o cego, pois, e se lavou. Então ele voltou, vendo, enxergando e curado. Até aí, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, a tua palavra está aberta novamente, mais uma vez neste domingo. Ô Espírito Santo, eu te peço mais uma vez, com toda a humildade, que eu diminua e que tu cresças em mim. Ô Pai, sempre é um grande desafio pregar a sua palavra. Independente se o auditório está vazio, se está cheio, independente do número de pessoas que me ouvem, Pai, é um grande desafio. E mais uma vez eu estou aqui humanamente te pedindo, me ajude. Ô Espírito Santo, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, faz de mim o teu querer e a tua vontade. Ô Espírito Santo, que com as minhas palavras eu não atrapalhe neste dia aquilo que tu queres falar com aqueles que me ouvem. E que eu seja também, mais uma vez, um aprendiz desse texto. E que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil. E que a tua palavra possa germinar em nós. É o que eu te peço. Amém, amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos,
meus queridos ouvintes que nos encontrou através da internet. O texto que nós propomos e fizemos uma introdução no culto de hoje relata que havia aqui um cego de nascença. E Jesus estava passando junto com os seus discípulos, e esses então, ao passar pelo cego, questionaram Jesus, dizendo: Rabi, quem foi o responsável pela situação que se encontra este homem, este cego? Foram os pais dele que pecaram, ou foi ele que pecou? E Jesus então responde que nem ele nem os pais, mas essa situação que ele se encontra neste momento, essa oportunidade é para que se manifeste a glória de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: naquele tempo, meus irmãos, e culturalmente até nos dias de hoje, as pessoas têm uma mania de achar que quando uma pessoa está sofrendo em alguma área da sua vida, talvez seja por castigo, talvez por um karma, talvez por algum mal que essa pessoa cometeu, sei lá, num outro tempo, numa outra geração. Infelizmente tem religiões que acreditam nessas coisas. Algumas pessoas podem achar que a pessoa está numa situação difícil porque fez alguma coisa errada, porque talvez tenha algum pecado oculto. Deixa eu te dizer uma coisa: já me perguntaram: pastor, revela qual é o pecado oculto que está aí na vossa comunidade, por que isso não cresce, por que isso não tem pessoas? Alguns acham que alguém está passando por um momento difícil em alguma área da sua vida, talvez porque está debaixo de uma maldição. E portanto essa era a mentalidade dos discípulos de Jesus. É por isso que eles questionaram. Jesus respondeu então: nem ele nem seus pais. E logo a seguir então Jesus faz um milagre muito diferente. Já há passagens na Bíblia, cegos que foram curados em outras situações. Um deles em Jericó, quando Jesus entrava na cidade, ele apenas começou a clamar dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima dele e fala: o que queres que eu te faça? Ele responde: Jesus, eu quero ver. E Jesus diz: então veja. E aquele homem ficou instantaneamente curado. Mas interessante, meus irmãos, que aqui Jesus pega o cego e lança um desafio para ele e faz uma cena inusitada. O texto bíblico diz que Jesus mistura areia com a sua saliva, faz um lodo e passa nos olhos do cego, onde certamente não havia olho aberto, e dá ainda um desafio para ele. Ele não é curado instantaneamente. Jesus diz: olha, vai agora ao tanque de Siloé, que significa enviado, lava o seu rosto. E aquele homem foi, e milagrosamente ele foi curado. Mas observe uma coisa aqui interessante, meus irmãos. Jesus, após fazer esse milagre, ele avança com os seus discípulos. Jesus vai, e agora, interessante, um novo personagem, um homem que nem sequer a gente sabe o nome dele, mas um cego, um ex-cego, passa a fazer parte da história. E a Bíblia começa então a narrar a história desse cego. Olha que coisa interessante, Jesus vai embora e a Bíblia começa a contar a história desse homem. E é então a respeito de cegueira física e cegueira espiritual, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde e extrair preciosas lições e reflexões que nós aprendemos com a vida.
deste cego. Por favor, posta aí a partir do versículo 8 e 9. Olha só o que está escrito. Está escrito o seguinte, versículo 8 e 9. Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é ele. E outros falavam: não, parece com ele. E o cego, meus queridos irmãos, dizia: gente, sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa. A mudança e a transformação que Jesus fez na vida desse homem foi tão contundente na vida desse cego, meus irmãos, que os seus vizinhos, parentes ou outros mendigos que estavam ali a pedir esmola com ele, não o reconheceram mais. A ponto de perguntar: mas quem? Será que é ele? Outros: eu acho que não é. E o homem, o mendigo, o ex-cego, tendo que provar que ele era ele mesmo. Muitas vezes acontece isso conosco. Sabe, Jesus, quando pega um homem, uma mulher, um jovem, ele faz uma transformação tão contundente que confunde as pessoas. E muitas vezes as pessoas fazem esse questionamento, meus irmãos: mas peraí, não era esse ou essa que estava na miséria? Não é este ou essa que estava falido? Não é este ou esta que estava depressivo, desacreditado por todos, que vivia pedindo esmolas? E agora como é que está aqui? Bem vestido, com uma ótima aparência, barbeado, feliz, com autoestima lá em cima, empregado, ou se tornou um empreendedor, um homem ou uma mulher bem sucedido ou sucedida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido ouvinte, você que está nos acompanhando através da internet, foi Jesus que fez essas coisas, foi Ele que fez. E Ele, deixa eu te dizer uma coisa, Ele é capaz de fazer esse tipo de mudança na vida de um homem e na vida de uma mulher. Mas infelizmente, deixa eu te dizer uma coisa, nós vivemos um tempo que a sociedade diz que o mais importante é você se aceitar como você é. Não precisa mudar não. Sabe, pastor, eu nasci assim. É a minha personalidade, pastor. Eu sou de barraco mesmo. Olha, eu sou de briga. Muitas vezes a sociedade impõe isso. Sabe? Será que você já não tem ouvido isso? Olha, aceita você do jeito que é. Outros dizem: olha, é impossível mudar essa pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o que a Bíblia, o que o Evangelho nos ensina. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, não há nada impossível para Jesus. Jesus é capaz de pegar um homem e uma mulher que ninguém acredita mais, que todos perderam a esperança, e mudar a vida dessa pessoa para o lado do avesso. Jesus não exclui ninguém. Pode vir, meu querido, venha como você está. Venha sujo, venha falido, venha cheio de pecado, não importa. Jesus quer mudar a sua vida e a sua história. O Evangelho de Jesus não é um evangelho de exclusão, mas é um evangelho de mudança. Mudança de postura, mudança de personalidade, mudança de comportamento. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele faz um rebuliço, meus irmãos. Ele faz uma confusão, a ponto das pessoas não reconhecer aquele que era e aquele que é hoje. Tem uma passagem na Bíblia
que Jesus visita um lugar chamado Gadara. E ele encontra ali um homem conhecido como endemoniado de Gadareno. Meus irmãos, a situação desse homem era uma situação muito difícil. A Bíblia diz que ele agredia as pessoas, agredia os pais, agredia a família, agredia os vizinhos, a ponto de que chegou a uma situação que ele passou a se flagelar a si mesmo com pedras. E as pessoas então precisaram colocar e atar correntes aos pés e às mãos deste homem. A legião de demônios que ele tinha tomaram a vida deste homem de tal forma que ele passou a andar nu pelos sepulcros do cemitério fora da cidade. Chegou a uma situação que a família desistiu dele. Não se sabe se era casado, se tinha filhos, se vivia com os pais, mas a família definitivamente desistiu dele. As autoridades de segurança amarraram, ataram ele com correntes e a sociedade também desistiu dele. E Jesus, quando chega em Gadara, ele expulsa aquela legião de demônios ao encontrar com aquele homem. E você, ao estudar essa passagem, você vai perceber que quando seus parentes, quando os moradores da cidade ficam sabendo do milagre e do feito, vão lá ver o que aconteceu e encontram o endemoniado. Aquele que estava nu, agora está vestido. Aquele que vivia gritando pelos sepulcros, agora está assentado, segundo as Escrituras, falando pausadamente. Aquele que quebrava tudo, que era agressivo, agora está calmo, restaurado. E a Bíblia diz que quando Jesus vai deixar Gadara, aquele homem se aproxima de Jesus e fala: mestre, eu sou tão grato pelo que o Senhor fez, me ajude, deixa eu entrar no barco e se tornar um dos seus discípulos. Então Jesus se dirige para ele e fala: não filho, você até poderia ser o meu discípulo. Olha só quem Jesus atinge, a mudança que ele faz na vida das pessoas. Mas Jesus dá uma missão para aquele homem. Fala assim: olha, eu prefiro que você fique aqui em Gadara e saia para evangelizar os seus parentes, os seus amigos em toda a cidade. Mostra a todos aqueles que conheceram quem você era, aquilo que eu fiz na tua vida. E aquele homem se transforma em um missionário naquela cidade. Jesus recupera o endemoniado, um homem que todos tinham desistido dele, e transforma ele numa outra pessoa. Quer um outro exemplo, meus irmãos? Nós podemos dar um exemplo de um próprio discípulo de Jesus, Pedro, Simão Pedro. Jesus, quando encontra Simão Pedro, ele é um humilde pescador. E quando Jesus entra na casa dele, olha só o que Pedro fala para Jesus. Pedro fala assim: olha, mestre, por favor, se afaste de mim. Vai procurar alguém na sinagoga, na religião, porque eu sou pecador e homem de lábios impuros. Olha só, vai procurar alguém melhor do que eu, Jesus. Mas para que Jesus disse para ele: Pedro, siga-me e eu vos farei deixar de ser pescador de peixe, para passar agora a ser pescador de homens. 3 anos depois, meus irmãos, Pedro está pregando em Jerusalém com tanta autoridade, cheio do Espírito Santo, e 3.000 pessoas estão se convertendo, sendo batizadas e curadas. E portanto, antes ele era assim, e agora ele é uma nova pessoa, uma nova vida, uma nova pessoa, um novo homem, com a vida restaurada e transformada por Jesus. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa: não há nada impossível para Jesus. Talvez você tenha vivido um quadro, uma situação muito difícil. Talvez você esteja nesse momento mendigando em áreas específicas
específicas da sua vida, mendigando talvez amor, mendigando talvez afeto, mendigando reconhecimento das pessoas. Mas deixa eu te dizer, hoje Jesus está passando pela sua vida, passando pela sua história, e talvez para te dizer que Ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Voltando ao texto bíblico, versículo 13, por favor. Do versículo 13 ao 12. Muito bem. As pessoas estão na dúvida: será que é o cego mesmo ou não é? E o cego justificando: gente, sou eu. Meus irmãos, quando Jesus transforma uma vida de uma pessoa, essa pessoa fica irreconhecível. Às vezes você vai confundir os seus próprios parentes. Mas voltando ao texto bíblico, então as pessoas decidem, tomam uma decisão e resolvem levar o cego aos religiosos. Versículo 13: e levaram, pois, os fariseus, o que antes era cego, à sinagoga, aos religiosos, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Versículo 15, 16 e 17. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como que aconteceu, como que ele passou a ver. E eles lhe disse, contou toda a história: olha, o homem que me curou pôs lodo sobre meus olhos, eu lavei e vejo. Então, versículo 16, alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, pois se ele fosse da parte de Deus, versículo 16, ele não faria esta cura aos sábados, ou seja, deixaria cego aos sábados. E diziam: então, como que pode um homem pecador, que cura aos sábados, fazer tais sinais? E o versículo 16 termina assim: e havia confusão entre eles. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus às vezes faz essas coisas. Jesus parece que pegou esse cego, deu uma corda ali nas costinhas dele, né? E falou: vai lá causar uma dissensão e uma confusão doutrinária no templo. E portanto, meus queridos irmãos, alguns fariseus que estavam ali no templo, eles viram as evidências do milagre de Jesus. Mas, infelizmente, eles precisavam negar, porque alguns poderiam perder o cargo na sinagoga, poderiam perder a sua posição social diante da sociedade, estariam sujeitos a serem punidos ou passar por uma sindicância se aceitassem as evidências do milagre de Jesus. E portanto, essa era a religião dominante naquela época, e era preciso então desconstruir todas as evidências da divindade de Jesus, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então era preciso desconstruir, fazer alguma coisa para negar. Então, a partir do versículo 17, eles fazem outras perguntas ao rapaz, ao cego, e ele respondeu. Eles perguntaram: quem você acha que é esse que fez esse milagre com você? E ele disse, versículo 17: olha, provavelmente um profeta. E eles não creram e continuaram indagando. E aí eles tomam uma atitude: nós precisamos desconstruir essa história, este milagre. Nós precisamos desconstruir as evidências. Então, segundo as escrituras aqui, versículo 17, 18, 19, 20 e 21, eles mandam chamar os pais do cego. Os pais do cego chegam, eles falam:
colocam o cego numa sala separada e perguntam aos pais do cego: escuta, por acaso esse seu filho nasceu cego? E eles respondem: sim, ele é cego de nascença. E como é que ele foi curado? Então, os seus pais, que faziam parte da sinagoga, preocupados de serem expulsos da sinagoga, sofrer algum tipo de punição, respondem da seguinte forma, versículo 22 e 23. Eles disseram o seguinte: olha, isso é problema do meu filho e de vocês. Se vocês quiserem, vocês resolvam com ele. Olha, nós não queremos se meter nisso não. Eu só sei que ele era cego quando nasceu, mas foi curado. Ou seja, ele é maior de idade. Chamam ele e perguntam a ele. Versículo 23. Ele tem idade, pergunta a ele mesmo. Ah, meus irmãos, não é bíblico, é talvez um autor desconhecido. Uma frase que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Por mais que você pregue, por mais que você mostre, por mais que você prove e argumente, há pessoas que só querem enxergar, ou melhor, só enxergam aquilo que querem enxergar. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Estava evidente na frente desses homens, desses religiosos, mas eles não queriam enxergar. E deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, meu querido amigo, minha querida amiga. Vocês pararam para pensar? Esse cego, antes de ser curado, ele não tinha problema com ninguém. Ele só passou a ter problema a partir do momento que ele passou a enxergar. E deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes a sociedade faz isso conosco. Muitas vezes a religião faz isso conosco. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Se você sentir que Deus está de alguma forma derrubando escamas dos seus olhos e abrindo a sua visão, deixa eu te dizer uma coisa. Se prepare para ser perseguido quando você passar a enxergar. Sabe, ninguém gosta de alguém que enxergue. E aqui está a situação desse homem. Perseguido, as pessoas duvidando dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez eu esteja falando com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que uma pessoa inteligente, culta, uma pessoa do bem, talvez uma pessoa com muitas com formação acadêmica, e talvez você tenha muito questionamento. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus tem misericórdia da sua vida, não há nada de errado de você ter dúvida e questionamento. Eu, em algum momento da minha vida, da minha juventude, eu também fui um questionador. Mas talvez você não está conseguindo abrir os olhos e enxergar. E deixa eu te dizer uma passagem na Bíblia, um personagem que pode ser um exemplo para nós. Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Provavelmente estava nessa sinagoga, nesse grupo. E segundo as Escrituras, Nicodemos, como fariseu e membro do Sinédrio, ele passou então a viver esse conflito de enxergar Jesus, de abrir os olhos. E ele, um homem de muita formação, muito respeitado, segundo as Escrituras, decidiu procurar Jesus às escondidas. Ele sempre procurava Jesus no horário noturno, quando a cidade estava vazia e as pessoas dispersas.
E ele provavelmente já procurava Jesus por algum tempo. E houve, numa certa altura, uma passagem bíblica que Jesus, então, exige uma definição dele. E diz, então, a conversa é mais ou menos o seguinte: Nicodemos diz para Jesus: Mestre, eu sei que Deus está contigo, porque há evidências. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se de Deus não estiver com ele. E Jesus então passa a orientar Nicodemos, um religioso, dizendo: ó, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entende a princípio, fala: mestre, como que pode um homem como eu, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe? Como que estaria isso, mestre? E Jesus vai orientando ele sobre um novo nascimento, sobre uma mudança de mente, de personalidade, de direção. E está aqui um dever de casa: procure estudar, Nicodemos. Você vai ver, ao final do ministério de Jesus, ele junto com os discípulos. E logo depois de Jesus passar pelo sacrifício na cruz, Nicodemos está lá com José de Arimateia. Ele requisita a Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado. Está aqui um exemplo de um acadêmico, de um doutor da lei, uma pessoa que passava por esse conflito de conseguir entender a graça de Deus. Nicodemos pode ser um exemplo para você que talvez está passando por esse conflito. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Como é que termina essa história? A história termina a partir do versículo 24. Os religiosos da sinagoga, versículo 24, chamaram o cego depois de falar com os pais dele. E aqui eu já não sei se era a segunda ou terceira vez que eles questionam ele de novo. Parece polícia, faz um interrogatório e depois faz outro. E eles, versículo 24, por favor, faz novamente a pergunta, começando assim: homem, dê glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem que te curou é pecador. E a partir do versículo 25, meus irmãos, começa aqui então um debate ali no sinédrio, na sinagoga, um debate de um simples e humilde ex-mendigo e cego que pedia esmola, um leigo, debatendo com os clérigos, com as autoridades eclesiásticas daquele tempo. E olha só o que ele responde no versículo 25. Respondeu o cego e disse: olha, meus senhores, se o homem que me curou é pecador, é vocês que estão dizendo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E eles tornaram a perguntar: o que ele te fez? E como que ele lhe abriu os olhos? Versículo 26. E ele: ai meu Deus do céu, vocês não ouviram o que eu disse? Versículo 27. Por que vocês querem ouvir de novo? E aqui o cego, meus irmãos, solta uma pérola. Sabe o que ele fala? Peraí, por que tanto questionamento? Por que vocês perguntam tanto? Eu já não disse? E ele diz o seguinte: olha a pérola que ele solta: queres vós, porventura, também se tornar um discípulo dele? Em outras palavras, ele quis dizer mais ou menos o seguinte: será que o homem que me curou não é o Messias que havia de vir? Será que vocês não estão com medo que ele cure a cegueira de vocês também? Ah, meus irmãos, para que ele foi falar isso? Aí os homens ficaram enfurecidos.
ficaram bravos. Versículo 34, por favor. E eles então estão nervosos e bravos agora com o cego. E eles dizem o seguinte: blasfêmia! Quem é você, seu cego? Quer nos ensinar? Nós que estudamos as leis. Quem é você para nos ensinar? Versículo 34. Está escrito: tu és nascido todo em pecado. Ou seja, Jesus disse que ele não tinha pecado, nem ele pecou, nem os pais dele. Olha, eles atribuem a ele uma vida de pecado. Versículo 34. Tu és, seu cego, nascido em pecado. As autoridades eclesiásticas daquele tempo achavam que uma pessoa cega, paralítica, estava debaixo de uma maldição. Então era pecador, não tinha valor. E eles então: tu és nascido todo em pecado, nasceu cego, e quer ensinar a nós. Versículo 34. E olha o que eles fizeram. Eles expulsaram ele da sinagoga e do templo. Talvez você me diga aqui: pastor, coitado do cego, hein? Estava tão bom ali, a canequinha, recebendo algumas moedas, né? Olha no que ele foi se meter. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem horas que nós precisamos ser expulsos. Tenta entender isso. Tenta entender a minha palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, você que está nos ouvindo através da internet e das redes sociais. Não tenha medo de ser expulso da religião, da religiosidade. Quando as pessoas quiserem trabalhar com você um evangelho de forma errada, omitindo as verdades bíblicas, ocultando a verdade em Cristo Jesus, ocultando o evangelho da graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, que transforma vidas, que transforma pessoas. Não se preocupe se te expulsarem da religião, da religiosidade. Das normas, dos dogmas, das doutrinas humanas, das leis dos homens. Deixa eu dizer uma coisa: tem lugar, meus irmãos, que a vida do cristão não é uma vida livre, de liberdade, de transformação, mas é um fardo de doutrina, um fardo de usos e costumes. Às vezes trazem uma verdade, um evangelho que não é bíblico. Campanha da prosperidade para você ficar rico. Promessas que têm que ser pagas. Indulgências. Não tenha medo de ser expulso para encontrar Jesus. É preferível muitas vezes ser expulso dessas leis, dessas coisas que te prendem, para ter um encontro com Jesus. Observem versículo 35. Portanto, o cego não tinha problema, agora ele tem. E ele resolve então ir lá para fora. E quando ele vai lá para fora, versículo 35, Jesus, versículo 35, ouviu o que tinha sido expulsado da religião. Encontrando, ele disse: meu filho, você crê no Filho de Deus? Versículo 36.
E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? E Jesus lhe disse: tu já tenho visto, sou eu que falo contigo. E ele disse: creio, Senhor. E ele então prostrou e adorou Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes é preferível ser expulso para ter um encontro com Jesus. E observe, meus queridos irmãos, o cego saiu lá fora e Jesus voltou. Jesus tinha saído de cena, percebam? O cego sai lá fora e Jesus então agora entra em cena novamente e volta ao encontro dele. E olha que Jesus então permitiu todo esse processo que ele enfrentou na sua cura, na sua cegueira. E Jesus então agora fica na porta, esperando o cego sair e voltar. E aqui eu aprendo uma verdadeira lição. O cego, para encontrar Jesus, ele precisou e teve que sair da religiosidade, da religião. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes existem lugares tão complicados que, se você permanecer lá a vida inteira, talvez você não tenha a oportunidade de conhecer Jesus. Sabe, é tanto processo, é tanta complicação, é tantas leis, é tanta doutrina humana, é tanta coisa que você permanece muitas vezes em alguns lugares que você vai passar a vida inteira lá e não vai ter a oportunidade de conhecer Jesus. Às vezes você vai preciso ser expulso. Eu fecho com o versículo 39. Olha o que Jesus disse antes de se despedir dele. Versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem passem a enxergar e vejam, e os que não veem e os que veem sejam cegos. Eu fiz uma confusão aqui, eu quero ler novamente. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, enxerguem, e os que veem e enxergam fiquem cegos. E assim eu concluo com a leitura que eu fiz lá no início dessa ministração, Lucas 4, 18 e 19. Eu encerro. Essa é a missão de Jesus. Está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele disse isso no início do seu ministério, quando ele entrou numa sinagoga. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas e me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse cego, enquanto era cego, não tinha problemas com ninguém. Mas assim que ele passou a enxergar, ele passou a ter problemas, primeiramente com os amigos, com a família e com a religião. E olha, trazendo isso para a realidade de hoje, às vezes você vai ter dificuldade, problemas com seus colegas de trabalho. Muita gente vai abandonar você. Mas aqui você tem uma escolha. Você quer continuar cego ou quer continuar mendigando amor, afeto, carinho, atenção? Quer continuar mendigando em campanhas da prosperidade, doutrinas humanas? Quer continuar mendigando, pagando promessas, cumprindo rituais humanos? Quer continuar mendigando ou quer enxergar? Se quer enxergar, se prepare.
para as lutas, para as perseguições, as pessoas vão te abandonar, as pessoas vão te criticar. Se prepare para ter problema quando você passar a enxergar. Sabe por quê? Porque quem não enxerga, quem não vê, acaba virando massa de manobra na mão de algumas pessoas. Quem não vê sempre está na mão de alguém ou de um grupo religioso. Quem não vê sempre está sendo controlado por alguém que tem um comando, como se tivesse um comando que movimenta você como um carro de controle remoto. E muitas vezes, então, quando você passar a enxergar, você vai ter que sair do sistema. E você que vê, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez Deus aqui está reforçando algumas coisas na sua vida com essa mensagem. Talvez um compromisso maior de evangelizar esse mundo, essa terra. E Jesus hoje está dando a mim e a você, mais experiente, convertido, que já tem alguma experiência com Deus. Talvez Jesus hoje está dando a nós aqui mais uma responsabilidade de mostrar e abrir os olhos das outras pessoas. Os olhos dos outros. É preciso mudar o ambiente, muitas vezes, para poder passar a enxergar. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez eu esteja falando com você que tem formação acadêmica, é tão inteligente, lê, pesquisa, é um investigador, mas muitas vezes tem dificuldade para abrir os olhos e enxergar. Talvez seja essa oportunidade. Nós vamos daqui a pouco orar. Eu quero orar junto com você e por você, para que Deus possa abrir os seus olhos, a sua mente e o seu entendimento. Talvez é isso que você quer, mas não consegue. Quem sabe hoje não seja a oportunidade de mudar a sua vida e a sua história, a sua forma e a sua visão de ver este mundo. É só pedir para Jesus abrir os seus olhos. Vamos ficar de pé? Igreja, vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Pai, eu quero dirigir a minha oração para este homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa pessoa que nos encontrou, Senhor, através das redes sociais. Pai, quantas pessoas estão cegas nesse tempo, nesse mundo e nessa geração? Senhor, pessoas que estão vivendo como instrumento de manobra na vida de outras pessoas. Tem sido instrumento de manobra por algum grupo ou algumas pessoas. Verdade, Pai. Como se fosse gado que estivesse ali num curral, num cercadinho. Gente determinando muitas vezes até em quem essa pessoa vai votar. Pai, eu te peço, abre os olhos, abre o entendimento. Jesus. Muitos estão cegos nesse tempo e nessa geração. Abre esses olhos. Abre esses olhos. Tira as escamas, tira a dificuldade. Talvez eu esteja falando neste momento com gente com tanta formação acadêmica, Senhor, mas também com dificuldade de abrir os olhos. Abre os olhos, Senhor. Toca nessas vidas. Você que está em casa, você que está presente, ore. Você que está aqui conosco, igreja, local, interceda junto comigo. É possível que tenha gente lá do outro lado. Ore. Oh, Senhor, receba essas orações neste momento. Orações sinceras, de coração. Faça uma obra na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem. É o que eu te peço, Senhor. Que a tua palavra neste dia não volte vazia, mas transforme essa geração. Pai, muito obrigado por esse domingo, por esse culto. Nós, a partir de amanhã, começamos uma nova etapa, uma nova semana. Senhor, cada um de nós aqui, certamente temos os nossos desafios. Alguns desafios de trabalho, emprego, precisam
Senhor, de uma forma de sustento. Outros precisam de uma casa. Sim. Senhor, outros têm necessidade, Senhor, de cura na sua saúde física. Outros têm problemas em casa, problemas de família, problemas de relacionamento. Seja qual for a necessidade de cada um, Senhor, nos ajude, nos abençoe, nos dê uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo Amém. seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podem se assentar um pouquinho, aqueles que estão presentes. Eu gostaria de falar com você que ainda está aí na internet. Se você que vive em Lisboa, aqui na Grande Lisboa, eu gostaria de convidar a você para participar dos nossos cultos, vir congregar aqui na nossa comunidade. Nós temos muitos desafios. Precisamos de músicos, precisamos de irmãos para trabalhar no serviço, para ajudar esta obra. Temos muitos desafios mesmo. E gostaríamos muito de contar com você. Se você está numa outra comunidade, está firme, estabelecido, não venha. Honre a sua igreja, a sua comunidade, os seus pastores. Tenha fidelidade. Se você não tem fidelidade com os seus pastores, com a sua liderança, como você pode ter fidelidade a Deus? Não, eu estou chamando aqueles que não estão a congregar. Tá bom? Será uma honra recebê-los aqui na nossa casa. Você vai nos encontrar no nosso endereço através das redes sociais. Essa semana nós já vamos estar com o nosso site no ar e teremos todo o gosto de te receber. E você que foi ministrado, ouviu essa mensagem em outro país, eu gostaria de te dar uma orientação. Procure uma igreja cristã que pregue as Escrituras, que pregue a verdade, onde os irmãos possam te acolher, te receber, orar por você, ajudar você no seu crescimento e na sua fé, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.